Bom, a primeira coisa que deve ser dita é: ame ao Senhor acima de todas as coisas. Eu sei que isso parece óbvio, tem coisa mais óbvia que isso? Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Isso é óbvio. Só que o óbvio também tem que ser dito, tá ligado? Porque tem muita gente que diz que ama a Deus, que ama ao Senhor, que é apaixonado, completamente apaixonado por Jesus, mas a verdade é que é da boca pra fora. Vive a vida que quer, não tá nem aí pra causa de Deus, não tá nem aí pra uma vida com Deus, tá ligado? E diz que ama a Deus. Quem ama a Deus, ama a sua palavra. Quem ama a Deus, ama viver uma vida que queira agradar a Deus. Quem ama a Deus de fato, quer agradá-lo, quer viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida que agrade a Deus e não a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas não é apenas dizer que ama, é viver uma vida completamente amando ao Senhor, servindo, amando não com palavras, mas amando com atitudes, vivendo uma vida santa, longe do pecado, longe da armadilha do diabo. Eu não digo longe da armadilha, mas longe das tentações. Vivendo longe e não se entregando às tentações, não se entregando às armadilhas. Tem gente que ama, diz que ama a Deus acima de todas as coisas, principalmente homens, mas não pode ver um rapto de saia, não pode ver uma mulher na rua, não pode ficar sozinho com o celular na mão. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, ame ao Senhor. A segunda coisa que eu gostaria de falar para você é: seja homem, cara. Tome atitudes de homem. Não seja moleque, não seja um menino, seja homem, de fato, seja homem. É difícil em uma sociedade onde a masculinidade, a hombridade tem sido motivo de vergonha para alguns, ou tem sido chacota, tem sido motivo de zombaria. Mas não confunda a hombridade, masculinidade com machismo, tá? São coisas diferentes. Você nasceu homem, cara. Você nasceu homem, cara, graças a Deus. Sua mulher nasceu mulher, graças a Deus. Deus fez pessoas diferentes, com sexos diferentes, e seja louvado seu nome. Mas você é homem. Tome atitude de homem. Viva como um homem. Seja um sacerdote dentro da sua casa. Ore pela sua família. Ore pelos seus. Ore pelos seus filhos. Quando o problema vier, encare, enfrente. Quando o problema vier, chame a sua família, convoque a sua família para a oração. Você é um sacerdote, você é um homem. Tem intimidade com Deus. Você é capaz, cara. Chama sua esposa, chama sua namorada, orem juntos. Busque ao Senhor juntos. Tome atitudes. Assuma seus compromissos. Assuma o que você fala, as suas palavras. Sim é sim e não é não. Assuma o que você fala. A sua palavra deve ser honrosa. Você falou, você prometeu, cumpra o que você falou, cumpra o que você prometeu. Seja homem, cara. Seja homem. Não é querendo dizer nada não, mas a sua mãe tinha razão, cara. Você não é todo mundo. Isso você sabe, eu nem preciso estar falando pra você. Você não é todo mundo, cara. Não se misture, não vá onde todo mundo tá indo, não seja igual a todo mundo. Seja você, cara, tenha a sua própria personalidade. Você não precisa seguir
o mesmo rumo do mundo. Você não é todo mundo. Viva a sua vida quieto, em silêncio. Uma das maiores mentiras aí do mundo atual, ainda mais com toda essa tecnologia do mundo midiático, de informações e redes sociais. Cara, parece que você tem que ser extraordinário, mas não. Você pode ser um cara comum. Eu sou um cara comum. Eu não tenho formação nenhuma, eu não fiz faculdade nenhuma, eu não sou psicólogo, eu não sou tendo nada de psicologia. O que você está ouvindo aqui é conselhos de um cara comum, que vive uma vida comum, e isso tem sido extraordinário, porque ninguém mais quer ser comum. Ninguém mais quer ser comum. É errado, parece que é errado ser comum hoje. E eu tô aqui, ó, tranquilão, domingo de manhã, dando um rolê com o cachorro, levando o cachorro para dar um rolê. Tô aqui do lado do aeroporto de Maringá, andando na plantação com a vista aí, ó, dessa. E isso pra mim tá bom, cara. Eu não preciso de luxo, não preciso de muita coisa. É bom ser comum. Não preciso ser igual a todo mundo, não preciso ser todo mundo. Tem uma galera atrás de mim vindo de bike ali, ó. Cara, eu tô andando aqui a pé de boa. Eu poderia estar andando de bike também, mas não tá na minha hora. Deixa eu andar aqui com o cachorro de boa. Eu não preciso ser igual a todos eles, simplesmente querer agora ser andar de bicicleta porque eu tô vendo todo mundo andando de bicicleta. Isso pra mim não funciona. E ó, desculpa aí, irmão. A Joy quase pegou o cara ali, velho. Vamos dar uma pausa aqui. Vem aqui. E é o que eu tava falando pra vocês. Não é porque o ciclista passou aqui, todo mundo passou de bike, que agora eu vou ser ciclista. Entendeu? Não é o que você vê nas redes sociais que você tem que ser igual. Não é porque você vê gente postando, andando de carrão, postando uma foto com a mãozona no painel de um carro, que você tem que ser igual. Você não é todo mundo, cara. Vive a sua vida. Aprenda a viver a sua vida tranquilo. Seja você. Seja original. Não seja um cara muito exposto. Aí talvez você fala, você tá falando isso e tá gravando um vídeo pra, pra colocar aqui no YouTube, querendo aparecer. Pode até parecer isso, mas se vai ter 1.000, 100 visualizações, se esse vídeo de fato puder ajudar alguém, pra mim já é uma missão. Mas ficar postando uma vida que não é minha, não vira. Não é pra mim, tá ligado? Então, como eu disse, como sua mãe dizia, você não é todo mundo. Então aprenda a ser original. Aprenda a ser único. Viva a sua vida, cuide das suas coisas, cuide da sua vida. Tem uma brincadeira que a gente, lá no trampo, às vezes fala, quando um se intromete na vida do outro, assim, a gente fala, vamos brincar de vidinha? Você cuida da sua, eu cuido da minha. Então que a partir de hoje você entre nessa brincadeira. Vamos brincar de vidinha. Você cuida da sua e os outros cuidam da deles. Não fique se importando com o que os outros estão vivendo. Viva a sua vida. Amando a Deus, buscando ao Senhor. Você não precisa ser midiático. Você não precisa ser extraordinário. Seja comum. Viva uma vida comum. Para a glória de Deus. Ame ao Senhor. Viva uma vida comum. Seja santo. Respeite e ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Que você viva uma vida
Aprenda a essência de viver uma vida simples. Aprenda a não se frustrar. Aprenda a não se frustrar. Aprenda isso, cara. A não se frustrar. Ou não deixar que a frustração tome conta de você. Ainda mais frustração por coisas fúteis, tá ligado? Que você fica remoendo, leva pra casa e fica remoendo, remoendo e pensando, mano, esquece, deixa de lado, já era, passou. Se você for se frustrar aí, ficar remoendo tudo, você vai acabar consigo, cara. Você vai acabar consigo. Por exemplo, eu tô aqui, ó, tô aqui, é que não dá pra ver, eu acho. Mas eu tô aqui no aeroporto de Maringá, e lá de casa, todo dia, cara, principalmente de manhã, sempre desce avião aqui, avião de porte grande, tá? Avião grande. E eu falava: "Pô, quero subir lá 1 hora pra poder ver de perto o avião pousando aqui". Já tem mais de um já tem 1 hora que eu tô andando aqui, um pouquinho mais. Até agora não pousou um avião. Eu vou voltar pra casa frustrado porque eu não vi um avião pousando. Outras oportunidades virão. Semana que vem eu tô aqui de novo, final de semana, quem sabe dá certo. Quem sabe 1 hora eu não vejo o avião pousando aí. E tá bom, eu vou chegar em casa e vou falar pra mulher: "Poxa, eu subi lá, não pousou um avião. Nossa, queria tanto ver um avião pousando". Passou, irmão, deixa pra próxima. Não perde seu tempo aí, dedicando seu pensamento a frustrações, tá ligado? Viva quieto, velho. Aprenda a viver de boa, aprenda a deixar ver as coisas passar e passou. Você não precisa ficar se martirizando por coisas simples, coisas fúteis. Quantas coisas você já tentou fazer ou queria que fosse do seu jeito e não foi? Às vezes no seu trampo você queria que fosse de um jeito e não é. Você deu uma ideia e ninguém seguiu seu conselho. Aí você fica frustrado. Esquece, cara. Esquece. Não vale a pena ficar se remoendo por conta de coisas fúteis da vida. Depende de situações, você tem que refletir, tem que pensar mesmo, dar um jeito, fazer acontecer, fazer mudar. Mas tem coisas que são passageiras que você não precisa ficar perdendo seu tempo, não. Coisas fúteis? Não, esquece. Não perca o seu tempo. Deixa passar. Próximo, passa, passa pra frente. O que as pessoas pensam sobre você não diz sobre quem você é. O que eu quero dizer com isso? Não liga para o que as pessoas estão dizendo ou pensando. Por exemplo, eu tô aqui gravando, toda hora passa um ciclista ou um grupo de ciclista, eu tô com a câmera aqui, aí as pessoas podem pensar: "Ó, o cara é doido". E eu não sou doido, eu acho que eu não sou doido. Pelo menos eu acho que eu não sou doido. Mas o que ele se ele pensar: "Ah, ele é doido", não vai fazer de mim doido, entendeu? Então o que as pessoas pensam não muda nada, cara, não muda nada. Segue o seu jogo, Joe. Segue a sua vida. Que vão pensar de mim? Que vão falar de mim? Esses pensamentos aí já era, filho, isso aí é quando você ganha maturidade, você esquece todas essas coisas. Que vão falar de mim se eu falar de Jesus? Que vão falar de mim se eu pregar? Se eu fizer um curso de teologia, que vão pensar de mim? Que meus amigos vão pensar de mim? Cara, o que eles vão pensar não importa. Faz o seu, mano. Lá na frente Lá na frente você vai se arrepender, porque achou que iam pensar de você. Você ficou pensando no que iam pensar de você. Esquece aí, velho. Segue seu rumo, faz o seu. Não fica nessa ideia de que eles vão pensar de mim, não. Ah, que o pessoal passa aqui e vai pensar: "Ó, o doido, mano, andando com um cachorro, o sol desse, com a câmera na mão". E tá pesado, tá, essa câmera.
Ó o doido. Deixa eles pensar o que eles quiserem. Deixa eles criar a conclusão que eles quiserem. Isso aí não afeta nada, não muda nada. Pra mim não muda nada. Tô tentando trazer um conteúdo da hora pra vocês aqui, que os outros pensam ou vão deixar de pensar. Quantas vezes eu não fiz coisas que poderia ser interessante, poderia me trazer algum benefício, poderia fazer com que eu tivesse mais um relacionamento melhor ou mais íntimo com Deus, e eu não fiz com medo de o que as pessoas podem pensar. Sai fora. Isso aí é roubada, velho. Não vai nessas ideias, não. O que os outros pensam, não importa. Importa o que o Senhor pensa de você. O Senhor te conhece, te vê. O que Ele pensa sobre você? Você já parou pra pensar nisso? Que você pensa o que as pessoas vão pensar, mas o que o Senhor pensa de você? Então se dedique a isso, cara. Faz o que tem que ser feito, não importa o que vão pensar ou o que vão falar. Você se considera templo do Espírito Santo? Uma vez eu ouvi a pessoa dizendo que nós não devemos fazer tatuagem porque nós somos o templo do Espírito Santo. E como um templo, a pessoa usou uma igreja como exemplo e disse: você não vê igreja pichada, você não vê igreja rabiscada. Pensa que feio que é uma igreja pichada, uma igreja rabiscada. Mas isso aí não tem nada a ver. O templo do Espírito Santo deve ser um templo bem estruturado, um templo saudável. Você pode usar essa desculpa: eu não faço tatuagem porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Eu não uso piercing porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Legal. Aí você é um comelão, só come porcaria, não pratica um exercício físico. Você está destruindo o templo do Espírito Santo. Você está destruindo o templo do Espírito Santo. Se lambuzando em hambúrguer, pizza, refrigerante, adoidado, sem limite. Uma das coisas que os crentes, muitas vezes eu ouço e sinto até vergonha. Porque muita gente fala assim: ah, o crente não bebe e não fuma, mas come, que é uma beleza. A gula é pecado, tá? Não é querendo dizer nada, não. Mas a gula também é pecado. E se você se considera templo do Espírito Santo, cuide desse templo. Coma saudável, viva saudável, pratique atividade física. Cara, ó, eu sou magrinho. Magrinho, magrinho, magricelo. Mas vez ou outra eu tô sempre fazendo uma caminhada, me alimentando, procurando me alimentar bem. Eu não tô falando pra você que você tem que parar de comer pizza, parar de comer hambúrguer, não, porque eu sou fã número 1 de pizza. Eu sou fãzaço de pizza. Mas ficar todo final de semana, pizza, sexta, sábado, domingo, pizza, hambúrguer, batata frita, refrigerante, 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 é complicado. Você se mata. Você está destruindo o templo do Espírito Santo, tá? Então você não fica julgando quem fuma, quem bebe, se você é um comelão, um beberrão de refrigerante. Cuide do templo do Espírito Santo, que é você, que é o seu corpo. O Espírito Santo habita em você. Deus habita em você. Cuide desse templo, irmão. Durma bem. Durma as horas necessárias. Não durma demais. Pratique uma caminhada, um exercício. Se alongue, pelo menos, para ir trabalhar. Se mova. Coma salada. Coma fruta. Eu sou um cara difícil para comer fruta. Mas salada, legumes, eu como muito bem. Mas tem coisa que é necessário. Eu ouvi uma vez o pastor falando que até para comer, a gente precisa ser maduro, precisa ser homem. Porque o menino, ele come o que quer. O moleque, ele come o que quer. Ele come hambúrguer, ele come batata frita, ele come pizza. O homem, ele come o que ele precisa, o que o organismo necessita. Salada, carne, fruta.
Muita água. Se hidrate, irmão. Se hidrate. Hidrate o cachorro. Né, Joy? A Joy tá bebendo minha água. Você é o templo do Espírito Santo. Se cuide. Cuide desse templo.